pelo nome que Deus a chamaria. O fruto que se manifesta claramente quando se estabelece a cultura de honra, meus amados, é a vida de ressurreição de Deus, que começa a fluir para as vidas daqueles que estão conosco, nos nossos lares, nas comunidades, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo bênçãos, alegria e esperança e santidade. Quem não honra a Jesus, não honra o Pai que o enviou. E quem recebe o profeta, recebe galardão de profeta. Porque honrar os mensageiros de Deus é honrar o próprio Deus. Nós vamos ler e entender um pouco mais abaixo nesse versículo aqui. Mateus capítulo 10, de 40 a 42. Diz: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. A recompensa da honra é um favor sobrenatural. E nós vamos ver aqui algumas histórias bíblicas relacionadas à honra. Vamos analisá-las para compreendermos melhor quais são as recompensas que Deus nos dá por seguirmos os seus mandamentos sobre honra. Primeira pessoa que eu gostaria, nós não vamos ler os textos, mas eu gostaria que, se você não conhece, eu falo que nós estamos fazendo aqui na igreja uma campanha de leitura da Bíblia. Não sei quantos estão participando, mas eu tenho desafiado, tenho falado com grupos, com células, individualmente, e tenho dito da importância de nós conhecermos a palavra de Deus. E se nós não temos conhecimento da palavra, nós não vamos conhecer os princípios. Um dos princípios que nós estamos falando esta noite é a questão da honra. Mas a palavra de Deus, ela tem muitos princípios a nos ensinar. E as histórias bíblicas nos trazem lições preciosas. Mas e se eu não conheço? Se eu não conhecer, não tem como eu praticar. Então, por isso, eu tenho dito, leiam a Bíblia. Porque a Bíblia, ela vai ser, de fato, lâmpada para os teus olhos e luz para os teus caminhos. Para que você possa caminhar diante de Deus. Porque se você não tem conhecimento, como é que vai ser? Não é verdade? E o centurião, não sei quantos de vocês conhecem, está lá em Mateus capítulo 8. Ele era um homem que creu em umas simples palavras que o Senhor Jesus Cristo poderia curar. Ele tinha um servo, né, que estava doente, e ele disse para o Senhor Jesus, eu vou lá. Ele disse, não é necessário, eu estou parafraseando, tá, irmãos? Não é necessário, senhorinho. Eu sou também sujeito, né? Eu sou do exército, tenho sob meu comando homens. Eu digo, vai, ele vai. Eu digo, vem, ele vem. Ele reconheceu aqui a autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo deve ter dito, uau! Que fé! Que homem! Ele diz que ele nem em Israel, centurião,
não era o judeu. Ele não conhecia, e nem, vamos dizer assim, não vou dizer que não conhecia, né? Que isso aí eu já estou inventando, né? Às vezes a gente faz isso. Mas a Bíblia não fala que ele era um conhecedor profundo da palavra de Deus, mas ele conhecia o Deus de Israel. Ele sabia que Deus era poderoso, que Deus mandaria o Messias, e ele creu que Jesus era o Messias e que ele tinha poder para curar. E a medida da fé daquele homem foi um instrumento pelo qual Jesus realizou aquele milagre. E eu posso dizer para você, querido, o mesmo aconteceu lá em Marcos, capítulo 7, com relação àquela mulher que era Ciro-fenícia, que se humilhou aos pés de Jesus e ganhou a recompensa da sua filha. Eu lembro que logo quando eu me converti, eu não conhecia a Bíblia. Eu era bem jovem. Eu lia esse texto e falava, nossa, mas por que Jesus falou desse jeito? Por que ele tratou a mulher e disse que, olha, não podemos tirar o pão, né, e dar aos cachorrinhos? Eu falei, meu Deus, eu não conseguia entender. Mas hoje, eu posso entender que o Senhor, né, Ele tem planos e propósitos em cada história, em cada texto bíblico que Ele tem nos deixado. E eu posso dizer para você que a fé, aquela mulher, ela poderia ter se espinhado, né? Não, mas falando assim comigo, não é verdade? Mas ela disse, Senhor, os cãezinhos comem também as migalhas que caem da mesa. E eu posso dizer para você, querido, fé e honra são alicerces dos milagres. Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré. Por quê? Lá na sua própria terra, lá em Marcos, né, que nós já lemos no início. Porque eles agiram para com o Senhor Jesus com desonra. Com desonra. A desonra traz, sabe o quê? Incredulidade. É duas coisas que andam junto, desonra e incredulidade. Isso é terrível. Porque ele não pôde fazer ali milagres por conta da desonra e, consequentemente, melhor, por conta da incredulidade que se tornou em desonra. Outra história que eu gosto muito, que me ensina sobre honra, é a mulher e o vaso de alabastro. Quero dizer para vocês que a atitude de honra, elas são multiplicadoras de bênçãos. É extraordinário, não é? A gente quer muito ser honrado, mas muitas das vezes a gente não quer honrar. E nos 4 evangelhos, nós vemos a história da mulher que derramou aos pés de Jesus o vaso de alabastro, que equivalia hoje, né? Eu estava fazendo ali algumas conversões, mais ou menos 15 mil reais. Você já pensou ter um perfume de 15 mil reais, né? E quebrar? Meu Deus, que isso? É algo assim que a gente fica pensando. E muitas das vezes, no nosso meio, nós temos atitude de críticas com relação a algumas coisas. Ou às vezes não é nem questão de crítica, falta de conhecimento, falta de excelência. Porque, vamos dizer, precisamos comprar aqui um multicabo. Foi um valor considerável que foi investido. Muitos talvez podiam pensar assim, mas por que isso? Não poderia fazer isso?
Mas Deus, Ele merece e Ele é digno de nós fazermos e dar a Ele o melhor. E ela foi criticada por Judas. Aqueles homens falaram que ela estava desperdiçando. E muitas das vezes, o nosso coração pode ter essa leitura com algumas coisas que é feito. E nós precisamos considerar diante de Deus se nós não estamos agindo com desonra. Porque nós vemos aqui que o Senhor Jesus, Ele respondeu aos presentes que aquele era um ato de honra que jamais seria esquecido e que seria contado em todo o mundo, onde quer que o Evangelho chegasse. E nós vemos isso hoje. Hoje, todos nós conhecemos a história dessa mulher, porque o próprio Senhor Jesus diz que o ato que ela teve foi um ato de honra. Nós aprendemos com ela que derramar os nossos bens aos pés de Cristo nunca vai ser um desperdício. Porque não é preciso que um perca para que o outro ganhe. Eu quero dizer para a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui, vamos abandonar a mentalidade que muitas vezes está oculta em nossos corações. Sejamos cientes de que a honra, atos de honra, como a da mulher do vaso de alabastro, prova que atitudes de honra definem nossas vidas para sempre e são multiplicadoras de bênçãos. Porque aquela mulher, ela recebeu do Senhor a aprovação e multiplicou de tal forma que aquela ação foi para a unção do sepultamento do próprio Senhor Jesus Cristo. Ela está fazendo um ato que vocês não estão entendendo. Vocês que andam comigo, que eu tenho falado, mas ela entendeu. E eu quero dizer, queridos, você pode dizer assim, não, mas eu tenho vivido uma vida de honra. Eu tenho honrado minha esposa, tenho honrado meus filhos, tenho honrado os meus pastores, eu tenho honrado. Mas não tem acontecido nada de diferente na minha vida. Mas eu quero trazer algo para que você reflita. Não sei quantos conhecem a história de Mordecai. Lá no livro de Esther, capítulo 2, do versículo 21 ao 23 e 6, de 1 a 11. Nosso tempo não nos permite fazermos as leituras. O livro de Esther nos conta essa história, a história de Mordecai, um justo, nobre, responsável, de salvar o rei Assuero de um atentado contra a sua própria vida. O ato de Mordecai não foi logo recompensado. Mordecai, ele era lá o parente de Mas Vasti não quis comparecer perante o rei, porque achou que o rei estava... Amor, desliga aí para mim, por favor. Eu deixei a lâmpadazinha do celular acesa. Ela não quis comparecer perante o rei, então ela foi destituída de ser a rainha. E começou, então, Assuero fez um decreto e todas as jovens, lindas, maravilhosas, foram trazidas para o palácio para que ali fosse escolhida a nova rainha. E entre elas foi Esther.
Esther tinha agora eu não estou lembrada se era tio ou sobrinho, mas tem, acho que um texto que fala tio, outro fala sobrinho, não lembro bem. Mas ele era parente dela. Deu um tio, né? Tio, né? Obrigada, meu amor. Aí o que aconteceu? Todos os dias ele ia para saber como estava Esther. Todos os dias ele ia lá para saber como é que Esther estava. Ele sentava, ficava ali ouvindo. E 2 servidores do rei estavam tramando para dar cabo ou matar o rei. E ele, quando teve acesso a Esther, disse: Esther, aconteceu isso, isso e isso. E Esther, por sua vez, falou para quem estava cuidando dela, né, um dos eunucos, e isso chegou até o rei. Como eu disse, nenhuma recompensa fica, nenhuma honra fica sem recompensa. Pode, aos nossos olhos, ficar distante. E o que aconteceu? A insônia do rei. O rei ficou com insônia. E aqui, quando se fazia qualquer ato, se escrevia nos livros das crônicas. O rei estava lá, perdeu o sono. Traz lá, meu amigo, os livros das crônicas. E começou a ler. Ele começou a ler, não, ele tinha alguém que lia para ele, né? Ele era o rei, afinal das contas. Eu amo o livro de Esther, gente. Amo. E quando estava lendo ali, falar que esse senhor, né, Mordecai, ele fez com que ele perguntasse da seguinte forma: mas esse rapaz, esse senhor recebeu alguma recompensa? Não. E se você conhecer um pouquinho da história, você vai ver que tinha um bajulador, um puxa-saco, chamado Amã, que se achava, ele era o cara. E ele, você sabe que israelita só adora a Deus, né? Ele não se curva perante nada e nem ninguém. Porque ele entende que ele tem que se prostrar só diante de Deus. Amã, quando passava, né? Porque ele se achava o tal, as pessoas faziam reverência a ele. Mas Mordecai se prostrava? Não. E aquilo ali foi criando um ranço dentro do Amã, de tal forma que ele queria pegar Amã de todos os jeitos. Mordecai, obrigada, querida. Aí o que aconteceu? O rei estava ali lendo o livro das crônicas. E sabe quem adentrou para estar com o rei? Amã. Aí o rei disse assim para ele: Amã, o que eu faço para alguém que o rei queira honrar? Ele pensou com ele: quem mais o rei vai querer honrar do que eu? Eu sou o bicho da goiaba, eu sou o cara. Aí ele falou: ai, que privilégio. Vou dizer para o rei que coloque-se a roupa real, que coloque o anel no dedo, que arrume o cavalo do rei e que alguém, né, venha puxando e fale assim: assim se faz a quem o rei quer honrar. E sabe o que aconteceu? O rei acatou, falou: ótima, excelente ideia. Faça isso com Mordecai e você puxa o cavalo. Você já pensou uma coisa dessa? A recompensa da honra, ela pode tardar, mas ela nunca falhará. O ato de Mordecai não foi imediatamente recompensado. E seus inimigos, né, estavam conspirando contra ele e contra todo, porque Amã estava não só conspirando contra Mordecai, mas contra todo o povo judeu. No entanto, no momento apropriado, Deus trouxe à memória do rei o que Mordecai havia feito. E dessa forma, a história de Mordecai, então, nos mostra que os nossos atos de honra nunca serão esquecidos, mas no tempo apropriado, no tempo de Deus, serão lembrados e recompensados, ainda que isso possa demorar aos nossos olhos um pouco, mas seremos recompensados.
porque Deus é Deus. Outra história que eu quero trazer bem rapidamente é de Ana e Eli. Ana era a esposa de Eucana e tinha ali Eli, ou melhor, Eucana, duas mulheres. A questão da cultura. E Ana sofria muito porque ela queria ter filhos. E todo ano eles subiam a Jerusalém. E quando eles subiam a Jerusalém, para ela era um motivo de muita tristeza. Porque ela queria ter família, ela queria ter filho. E nós sabemos que ter filhos, para a cultura hebraica, era o sinônimo de ser abençoada. E quando se não tinha filhos, sabia que ali havia uma maldição por conta da esterilidade. E ela estava amargurada de coração naquela viagem. E Eucana falava, mas Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu te amo, eu quero o melhor para você. Mas aquilo ali não bastava. Ana queria ter filhos. E um dia, ela se prostrou na presença de Deus. E começou a orar e diz que som nenhum saía da boca de Ana. E eu creio que ela fazia assim, por conta que ela abria e fechava a boca, expressando, não saía som, mas ela expressava o mais profundo clamor diante de Deus, da sua petição. Ela parecia talvez uma pessoa embriagada, porque o rosto dela talvez expressava a sua dor. E Eli olhou para ela e achou que ela estava embriagada. Lá em Samuel, capítulo 1, de 9 a 18, você pode ler sobre isso. E Eli disse para Ana, Ana, não disse Ana, né? Disse assim, mulher, até quando você vai ficar aí embriagada? Ela poderia ter respondido para ele, para aquele sacerdote. O senhor tá ficando gagá? Eu estou aqui na presença de Deus, orando, e o senhor vem me julgar dessa forma? Ela poderia ter falado assim. Mas ela sabia quem ele era. Ela sabia que ele era o sacerdote. Ela sabia que responder a Eli de forma desrespeitosa não seria bênção. Ela optou por compartilhar com ele o seu clamor e submeteu a posição sacerdotal daquele homem. E a sua recompensa veio logo depois. Aplauda o Senhor, irmãos. É maravilhoso demais quando a gente vê a ação de Deus. Quando você vê que Ana, ela concebeu o filho Samuel, por quem tanto ela clamava. A sua posição de respeito abriu caminho para que a sua bênção chegasse. Ela reconheceu. Gostaria de falar também sobre Daniel. Eu sei que o nosso está bastante avançado. Daniel, ele entendeu que honrar as autoridades confere também uma posição de honra. O livro de Daniel inteiro mostra a vida de um servo de Deus que honra as autoridades sobre eles constituída, sem desobedecer a Deus Pai. Lá em Daniel, capítulo 2, nós vemos que o profeta entendia que sobre a questão do princípio da honra e não bajulou o rei em nenhum momento, e nem deixou de agir com desonra para com Deus, mas ele serviu com respeito e recebeu a recompensa por conta disso. Tendo vivido por muitos anos e prestado serviço não apenas a um rei,
mas há 2 reis. O rei saiu, ou seja, sucumbiu o reinado dele, mas ele adentrou ao outro reinado, Ciro e Dário, né, Hélio? E ele sempre teve em alta estima. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo de 1 a 7, e muitos outros textos dizem que nós devemos honrar as autoridades que estão sobre as nossas vidas. Há muitas pessoas com rebelião no coração que fogem de qualquer compromisso com as autoridades. E isso tem trazido muitas consequências no nosso meio, nos nossos corações. Lá em Judas, capítulo 1, de versículo 8 a 10, diz sobre isso. E eu gostaria que você depois lesse e visse o que fala lá. Lembre-se, meu amado, minha amada irmã, você perde a recompensa daqueles a quem você deixa de honrar. Simplesmente isso, você perde. Deus, ele abre oportunidades. Deus abre portas para nós honrarmos as pessoas. Ele diz que é para nós honrarmos a todos. E quando nós desonramos, nós perdemos a oportunidade. Honrar os pais nos confere vida longa e próspera. Irmãos, um dia desse, vocês sabem que eu tenho uma filha. Minha filha, ela está grávida, né? Ela vai ter um bebezinho, já está no 7º mês. Eu peço que ore por ela. Ela teve sangramento antes de ontem, ela foi parar no hospital. Mas nós estamos crendo aí que vai dar tudo certo e que ela está bem. Evelyn, ela cresceu ouvindo a palavra de Deus, sabendo quem era Deus e vendo nas nossas vidas uma vida de honra a Deus, de viver os princípios de Deus. Mas, muitas das vezes, chega um momento na vida dos nossos filhos que eles acham que caminhar lá fora, andar lá adiante, é melhor. Como eles já são adultos, infelizmente, por mais que a gente gostaria de protegê-los, de guardá-los, eles optam por viver o tempo dele. E Evelyn assim também aconteceu. Saiu da presença do Senhor, mas como a oração de nenhum pai, nenhuma mãe fica sem resposta, para a glória do nosso Deus, acho que tem aí uns 8 ou mais anos, Evelyn tem se voltado para o Senhor. Tem andado na presença do Senhor. Evelyn, hoje ela trabalha, ela não, mais como professora de língua inglesa, ela tem alguns cursos no Instagram. Se você não segue minha filha, por favor, Evelyn Plácido, @ segue lá, que vocês vão ser muito abençoados com o inglês. E um dia desse ela fez, não é todos os dias que eu consigo ver, às vezes, nem o dela, tá, irmãos? Então não fique triste ou chateado se caso eu não vi a sua mensagem, não olhei o celular. Aí uma irmã diz assim, a senhora olhou os stories da Evelyn? Eu falei, não. Aí fui lá olhar. E ela estava falando, dando testemunho. E foi algo assim muito tocante, que aí eu chorei junto, né? Aí ela estava falando como ela gostaria de ter nos honrado mais do que de fato ela fez. E ela disse assim, as consequências da desonra é algo terrível. E ela lembrou particularmente 2 coisas, naqueles pedacinhos ali de compartilhamento no Instagram. Eu tinha dito para ela assim, filha, hoje está muito em alta novamente, mas nós não podemos voltar atrás do que aquilo que a palavra de Deus diz. Falei, filha, eu nunca gostaria que você fizesse uma tatuagem.
E ela foi, como se diz, desobediente, desonrou. Aí ela fez aqui no pulso, bem no pulso aqui, uma estrelinha de Davi. Eu não vi. Quem viu foi até a Lucieide. Ela chegou e falou assim para mim, você viu? Eu falei, não. Ela veio e foi para casa, voltou para Manaus, e eu nem tinha percebido, porque eu, muitas das vezes, não consigo, né? Eu fiquei tão triste, amados. Tão triste, tão entristecida pela atitude dela. Aí, ela fez uma viagem, indo e vindo, né? Brasil e voltando, indo e vindo. Ela estava num voo. Eu esqueci o nome agora daquela que é árabe, acho que é Emirates. Só tinha árabe dentro do voo. E estava naqueles dias que tinha acontecido tantas situações, e ela estava ali com aquela estrelinha. Ela falou, olha o que a minha desobediência fez, porque ela já se arrependeu muito de ter feito. Mas ali naquele momento, ela ficou bem entristecida. Aí quando foi agora, nesses dias que houve os atentados em Israel, ela sempre está caminhando, né, por conta da gravidez e tal. Ela falou, mãe, nós tivemos que mudar o culto, né, eles iam ter uma confraternização na igreja, mudaram de local porque estavam tendo atentados em vários lugares no mundo. E ela falou, eu não estou caminhando mais porque eu fico muito preocupada, porque sem querer, de repente, eu posso mostrar a minha estrela e eu posso ser atingida por conta disso. Falou, olha só o que causou minha desobediência. E a outra coisa foi fazer uma lipoaspiração. Ela quase teve um treco, né? E eu falei, para que isso, minha filha? Não faça isso. Então, desonrar os pais pode trazer uma consequência muito triste. E hoje nós temos visto muitos e muitos e muitos e muitos e muitos jovens serem ceifados cedo. Muitos jovens terem os seus sonhos interrompidos quando não serem ceifados em termos de vida, estão lá dentro de um presídio. Estão lá, como se diz, vivendo a escravidão das drogas. Eu vou misturar os versículos aqui, Êxodo 2, 20, 12 e Efésios. Filhos, obedeçam os pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra e tudo te vá bem. É o primeiro mandamento com promessa. Por que as coisas muitas das vezes não vai bem? Porque a desonra, ela tem sido permeada pelos nossos filhos. Tem sido algo assim entronizado no coração deles. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E diz respeito ao primeiro lugar em que devemos adotar uma cultura de honra. O primeiro lugar que nós devemos adotar uma cultura de honra é dentro das nossas casas. Isso tem que ser estabelecido. Marido honrando esposa, esposa honrando o marido, os filhos honrando os pais honrando os filhos. É dentro de casa. Se eu quero ser bem-sucedida, que eu quero ser abençoada, eu tenho que ter esse entendimento. Mais à frente nós vamos ver que Noé sofre com as consequências, o filho dele, melhor o neto, né? Sofre com as consequências da desonra que o filho de Noé fez. Nós temos que também honrar a Deus com os nossos dízimos e ofertas, como hoje bem disse a pastora. Honrar com este princípio é garantia de abundância. Lá em Malaquias, capítulo 3, fala sobre isso. O Senhor nos instrui a devolver-lhe
os dízimos e a fazermos ofertas. A gente fala sobre ser ladrão. Ser só ladrão é ser desonrador. Não sei nem se existe essa palavra. Meu português hoje eu estou igual aquele... acho que era não sei o que lá, Magre, que era o... ele não era o ministro do trabalho, né? E ele usava... era lá no... Os jovens não vão entender isso, mas era lá no tempo da... Acho que do Collor, né? Era da Dilma? Eu não lembro agora. Mas ele inventava umas palavras, e eu hoje estou fazendo isso. Nesse texto de Malaquias, irmãos, nós precisamos adotar um comportamento de honra com relação a isso também. Pois diz ali, em um dos versículos, tantas bênçãos que sequer teremos onde guardá-las. É real e verdadeiro, mas nós precisamos fazer de forma tal que, de fato, seja para honrar o Senhor. Porque Ele conhece, Ele sabe até a intenção do nosso coração. Não é negociar com Deus, mas é ter esse entendimento. E Ele diz ali também que, além disso, o devorador é repreendido em nossas vidas e não tem permissão de tocar em nossos bens. E ao final desse capítulo, Deus faz a diferença entre aqueles que o servem e os que não servem. É uma das coisas que eu tenho orado ao Senhor. Sempre, não só com relação a dízimos e oferta, mas eu quero dizer que a recompensa da honra nos dízimos e oferta é viver uma vida abundante, diferencial. E eu quero dizer, queridos, nós estamos já caminhando para o final. Que a consequência da honra, da desonra, é terrível. É o oposto. É o desprezo, que é um sentimento de alguém que é indigno de consideração ou respeito. E eu pergunto, como é que você tem tratado o seu próximo? De acordo com o que você pensa que ele merece? Ou de acordo como Deus vê aquela pessoa? Nós temos ali Davi e Mical, sua esposa. Nós vemos que a desonra dela, o desprezo dela para com Davi. Quando Davi voltou, alegre, dançando, celebrando a Deus, com alegria, honrando ao Senhor, ela olha para ele com desprezo. E sabe o que ela ganhou? Esterilidade. Esterilidade. Ela ficou indignada porque a adoração de Davi era extravagante. E ela o repreendeu. Ela preferiu repreendê-lo do que ir junto com ele celebrar. Quero dar a você, diante dessa repreensão, essa crítica de Mical, não acredite em críticas construtivas de quem não constrói nada. Porque às vezes a pessoa acha que está construindo, quer dar piteco, quer falar coisa, ela não tem respaldo para. Não receba. E a propósito, quem critica deve fazer melhor. O fracasso moral de um líder, isso aqui é muito forte, irmãos, é o teste de honra dos seus liderados. Preste atenção. O fracasso moral de um líder é o teste de honra dos seus liderados. Noé era o líder, era o pai, era o sacerdote. Tinha 3 filhos. Cão, Sem e Jafé. Depois que aconteceu o dilúvio,
Ontem ainda tive o privilégio lá na casa do irmão Wesley de ter uma pinceladinha, né? Ele falando um pouco ali sobre como é que foi que... E ele nem sabia que eu ia pregar sobre isso. Sobre Noé. Quando ele saiu da arca, era um cenário desolador. Por que era um cenário desolador? Pense bem, irmãos. Saiu da arca, só Noé e sua família. A terra toda estava destruída. Era uma situação muito difícil. Os animais, as pessoas, tudo tinha se acabado. Não sei, a Bíblia não diz, mas estudiosos, historiadores falam que era um cenário bem difícil. Noé plantou uma vinha. Tomou um vinhozinho, ficou meio, né, alto, ficou bem bêbado. Eu não queria dizer isso, mas o Hélio disse. Às vezes eu quero amenizar a coisa. Ele disse que às vezes eu amenizo, né? Mas eu não sei como. Existe ali uma situação que eu não vou entrar em detalhe agora, mas ele ficou nu e os filhos viram. Não, um filho viu, né? Que foi o cão. E ele começou, foi lá com os irmãos dele, eita! E começou, tipo, zombar e desprezar o pai. E sabe o que aconteceu? Os 2 outros filhos dele, Jafé e Sem, pegou uma coberta, um lençol, de costas, sem olhar para a nudez do pai. O que ele fez? Cobriu. Tem 2 coisas que eu quero falar aqui. A Bíblia diz assim que o amor cobre multidão de pecados. Eu não tenho que estar expondo o pecado de ninguém. Eu não tenho que estar expondo o pecado do meu irmão. Eu vou cobrir, porque isso é uma forma de honra. E muitas das vezes, com relação ao nosso líder, o líder aqui, ó, foi o teste de honra do seu liderado. Muitas das vezes o seu líder pode agir de uma forma desonrosa, mas o seu coração é que vai mostrar a sua atitude de honra. O cão sofreu as consequências, a descendência dele. Terrível. Que até ao dia de hoje eles são terrivelmente amaldiçoados. Porque ele apontou o erro do seu pai e desprezou. O efeito da sua desonra refletiu em sua herança e trouxe consequências de servidão para todas as gerações dele. Eu lembro que quando o Hélio foi na África, que os descendentes de Cão é lá daquela região, né, amorzão? Ele veio falando, Vero, é terrível. A gente vê as consequências do ato de Noé. Melhor, do cão sobre Noé. Outro que também é um exemplo de desonra é Rúben. Aqui a desonra, roubo as bênçãos que são naturais. Coisa que naturalmente seria sua, acaba-se você perdendo. Rúben, ele se deitou com a concubina do seu pai. E ele era o primogênito. E ele perdeu o direito de primogenitura por conta da desonra. Ele maculou o leito do seu pai e deitou-se então com a concubina. A desonra, ela impede que as bênçãos reservadas a nós nos alcance. É terrível isso, né? Você já pensou? Deus tem bênçãos para você.
Deus tem bênçãos para você. Mas não permita que a desonra seja aquela que faça com que você seja tirado dessa bênção, porque você escolheu assim. Então, em nome de Jesus, como eu disse logo no início, que o protocolo do reino de Deus é a honra. Isso significa que para trazermos o padrão de Deus, o padrão dos céus para a terra, precisamos que todas as nossas relações sejam permeadas, sejam realmente encharcadas com honra, seja com todos, com absolutamente todos. A honra deve fazer parte da cultura de qualquer organização, seja aqui na igreja, seja lá na empresa, seja lá na vizinhança, seja lá na faculdade, seja lá no jardim, seja no Fundamental 2, seja onde for. A cultura da honra, ela deve estar ali. Propague este valor no mundo e veja a diferença que vai fazer. Em nome do Senhor Jesus. Que o nosso olhar sobre o outro seja como o do Senhor. Lá em Salmos, capítulo 92, 5, diz que Deus nos fez ser poderosos e maravilhosos, pois grandes são as tuas obras. Que nós possamos buscar o melhor em cada dia, com uma visão voltada para o propósito completo, em que todos nós seremos aperfeiçoados, segundo o poder transformador do nosso Deus. E a honra, ela é um fator poderoso para que nós possamos receber aquilo que o céu está derramando nessa geração. Amém, queridos? Que o Senhor possa fazer com que essa cultura seja propagada no Ministério Internacional Betel. Que você, que eu, que nós possamos honrar a Deus, possamos honrar o nosso sacerdote, que nós possamos honrar o nosso cônjuge, que nós possamos honrar os nossos filhos, que nós possamos honrar os nossos, aqueles que são empreendedores, os seus funcionários, você que é funcionário, o seu patrão, que nossa cultura possa ser uma cultura de honra para a glória do nosso Deus. Amém?